Papai do céu, a mamãe, abençoa a mamãe, o papai, o papai, a vovó, a vovó, a titi, a titia, o Edu, o Heitor, o Adu, o Arthur, a tia, as crianças, o Adi, as crianças, muita gente, o pastor. o pastor. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Muita gente. Muita gente, E homem em nome de Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado dos grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei do sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, graça e paz. Iniciamos esta celebração ressaltando a soberania de Deus. Aliás, há poucas semanas, quando celebramos a Reforma Protestante, já falávamos sobre isso, sobre a soberania de Deus. João Calvino, certa vez, perguntou: o que Deus quer de mim, da igreja e da humanidade?
ou seja, o fato de que Deus está acima de todos e acima de todas as coisas. O cântico que nós vamos entoar agora ressalta bem esta questão da soberania. O cântico diz assim: apesar da glória que tens, da grandeza que Ele tem, tu te importas comigo também. Apesar dessa grandeza de Deus, da sua soberania, é um Deus que se inclina para ver o que se passa com o seu povo. Um Deus que tem prazer em caminhar conosco. Um Deus que se faz presente, se fez e continua presente por meio de Cristo e agora pela manifestação no seu Espírito Santo. Cante então com alegria e exalte a soberania de Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Há momentos na vida em que as lutas são intensas. Estamos vivendo momentos difíceis. Na hora das lutas, o ser humano é tentado a olhar para trás e ficar lamentando o que perdeu, reclamando do que aconteceu ou do que deixou de acontecer. Nessa hora, o Espírito de Deus toma conta dos nossos corações e nos mostra que, em vez de olhar para trás, é preciso que olhemos para Jesus, o autor e consumador da fé. O Espírito de Deus nos mostra que devemos clamar pelo nome de Jesus, porque é Ele que nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar
abençoe eu, minha irmã Bia, meu pai, minha mãe, meu cachorro, minha avó, meu avô, meus primos, minhas primas, meus tios, minhas tias. Também abençoe meus padrinhos, meu padrinho, minha madrinha. Também abençoe meus amigos e amigas, abençoe minhas professoras e meus professores. Também abençoe a minha água, a minha saúde, a minha vida, as minhas coisas, tudo. A minha água, a minha saúde, a minha vida, a minha comida, tudo mais que seja importante. Em nome de Jesus, amém. Há um cântico que diz: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e teu trabalho é descansar em mim. O autor não está incentivando a cruzar os braços e parar de lutar e esperar que tudo caia do céu, mas está dizendo: faça como se tudo dependesse de você, mas creia como se tudo dependesse de Deus. E depende dele, porque sem ele nós nada podemos fazer. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O que fazer quando as lutas vêm? O salmista responde dizendo que aquele que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele: ó Senhor Deus, o Senhor é o meu defensor e o meu protetor. O Senhor é o meu Deus e eu confio no Senhor. Diga isso para Deus por meio deste cântico.
no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, do Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. direi do Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. É preciso que falemos às nossas crianças a respeito da soberania de Deus. E uma das formas de fazer isso é por meio dos cânticos. Quando cantamos com elas a respeito dos poderosos feitos de Deus, como por exemplo, o que Ele fez na vida de Noé e consequentemente na vida da humanidade, ressaltamos o seu poder, o que Ele é e o que Ele pode fazer. Portanto, cante com as crianças aí na sua casa neste momento e exalte a esse Senhor soberano. Olá, crianças! Vamos cantar! Veja só o que ia acontecer dentro da arca de Noé. Logo que o dia clareou, o tal chamado Galetão cantou. A bicharada toda acordou. Era uma cena
meu Deus, muito obrigado por mais um dia, Pai. Abençoe minha família, Senhor, abençoe e cuide e livre de todo mal. Abençoe a família do pastor e a família da igreja. Abençoe e cuide e livre de todo mal, Senhor. Abençoe a minha professora e meus amiguinhos. Abençoe e cuide e livre de todo mal, Senhor. Abençoe aquelas pessoas que estão no hospital, as pessoas que trabalham no hospital e as pessoas que estão na rua. Abençoe e cuide e livre de todo mal. Em nome de Senhor Jesus, amém. Quero convidá-lo a acompanhar a leitura da Palavra de Deus, do texto que servirá como base para a nossa reflexão nesta noite, que se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, do primeiro verso ao 18º. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. O que fazer quando as lutas vêm? Cada pessoa tem uma maneira de reagir diante das lutas da vida. Alguns se desesperam, outros, com mais coragem, enfrentam as lutas de peito aberto. Alguns se enfraquecem
pelo peso das lutas. O profeta Elias, retratado nesse texto que nós lemos, ficou com medo e, temeroso, fugiu de tudo e se escondeu numa caverna. E suas palavras mostram que ele ficou tão desgostoso da vida, que pediu para morrer. Ele havia passado por uma experiência gloriosa da manifestação de Deus, derrotando os profetas de Baal. Agora, temeroso, fugiu e se isolou numa caverna. Esta foi a maneira como Elias agiu. Qual é a maneira que você e eu temos agido? O que fazer quando as lutas vêm? A minha intenção é de olhar para esse texto e descobrir 3 questões importantes que nos ensinarão a agir diante das lutas quando elas aparecerem, para que dessa forma, agindo assim, possamos descansar os nossos corações. Primeira questão: é preciso que você saiba que Deus tem várias maneiras de se manifestar. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Agora, seja qual for a maneira, ouça o que Deus tem para te dizer. Não importa a maneira como Ele se manifesta, ouça o que Deus tem para te dizer. No Antigo Testamento, as pessoas conheciam a manifestação de Deus como sendo teofania. Essa palavra teofania é uma expressão grega que se divide, na verdade, em 2 palavras, tem origem na combinação de 2 palavras. Theos, que significa Deus, e phainen, que significa mostrar ou manifestar. Portanto, literalmente, teofania significa a manifestação de Deus, ou seja, como Deus se manifesta. Esta manifestação, na concepção das pessoas daquela época, acontecia de várias maneiras, como por exemplo, o que está registrado lá no livro do Êxodo, no capítulo 13, nos versos 21 e 22, onde mostra que Deus ia adiante do povo no deserto, de dia por meio de uma nuvem e à noite através de uma coluna de fogo. Ou seja, a manifestação de Deus, a presença de Deus era concebida como uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, que guiava o povo no deserto. Outro exemplo dessa manifestação de Deus, ou da teofania, está registrado também no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 18 a 20, no Monte Sinai, quando a presença de Deus se deu por meio de trovões, relâmpagos e ao som de buzina. Era muito comum as pessoas entenderem a presença de Deus por meio de sinais da natureza, ou seja, trovões, relâmpagos e assim por diante. Ou então, por meio de uma nuvem, como aquela que entrou no tabernáculo e posteriormente no templo de Jerusalém. Então, sempre que se falava da manifestação de Deus, já se pensava em algo estrondoso, estava no consciente das pessoas a ideia de que a aparição de Deus, a manifestação de Deus acontecia por meio de algo estrondoso, geralmente trovões e relâmpagos, como eu disse, ou cheio de fumaça e relâmpagos. Assim as pessoas concebiam a manifestação de Deus. Eu me lembro de uma história, e essa história é verídica, de um filho de amigos nossos, que certa vez, no momento de chuva, sabe aquela chuva, aquele temporal que dá com muito raio, muito relâmpago, muito trovão, e ele então ali, com muito medo daquilo, abraçou o seu pai, e aí o pai disse: fica tranquilo, filho, é Deus falando conosco. E a criança então disse para o pai: pai, mas ele precisa falar tão alto assim? Ou seja, a manifestação de Deus acontecia desta forma, ou seja, pelos meios que a natureza produzia. Pelo menos assim as pessoas concebiam. Mas, aqui no texto, Deus não se manifestou de nenhuma dessas maneiras. Diz o texto que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas, as pedras. E todo mundo podia imaginar que era a presença de Deus, mas o texto diz
o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, e é bem provável que Elias tenha pensado, então agora Deus está no terremoto, mas o texto diz que o Senhor também não estava no terremoto. Posteriormente, um fogo. Pensou-se então na presença de Deus no meio do fogo, mas Deus também não estava no fogo. Para o espanto do profeta, Deus se manifestou por meio de um vento suave. Deus tem a sua maneira de se manifestar. Por isso, ainda que as circunstâncias adversas cerquem a sua vida, ainda que o silêncio diante das crises te pareça infinito, que você saiba que a voz de Deus continuará falando, às vezes de forma estrondosa, mas às vezes também de maneira suave, como um vento, como este, naquele momento na caverna com o profeta Elias. Deus tem várias maneiras de se manifestar. Então, diante das lutas que talvez você esteja enfrentando, e não são poucas as lutas, fique atento a todas as maneiras como Deus se manifesta a você, todas as maneiras como Deus fala a você. E é interessante que Deus pode falar de várias maneiras. Ele pode falar por meio de um sonho? Pode. Ele pode falar por meio de um acontecimento? É claro que pode. Mas também Ele pode falar por meio de um cântico. Quantas pessoas não foram tocadas no coração, angustiadas, deprimidas, e de repente, ao se depararem com um cântico espiritual, perceberam a presença de Deus tão forte no coração, a ponto de se restaurarem no que diz respeito à tristeza que tinham naquele momento. Deus pode falar por meio de uma palavra de carinho? Pode. Por meio de um olhar do sol da manhã, olhando para a natureza? Pode. Quantas pessoas, de repente, ao olhar a beleza da natureza, percebem a presença de Deus e Deus falando às suas vidas, e quando se levantam e abrem a janela e percebem o sol, é como se Deus estivesse falando com elas, para que pudesse então sair e viver aquele dia diante da manifestação do poder e da glória de Deus. Enfim, Deus tem muitas maneiras de falar. Não é a gente que define como Deus se manifesta. Agora, seja qual for a manifestação de Deus, seja qual for a maneira como Deus tem de se manifestar, o que Ele tem para dizer é importante, porque a sua palavra afirma: os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Então tenha a certeza no seu coração. É preciso que você saiba que Deus tem várias maneiras de falar, mas quando Ele falar, esteja atento àquilo que Ele tem para te dizer. Segunda questão: quando as lutas vêm, nunca deixe de crer que Deus está presente. É isso mesmo, quando as lutas aparecerem, elas vão aparecer, nunca deixe de crer que Deus está presente. Elias naquele momento titubeou, e quando Deus perguntou: o que você faz aqui, Elias? E ele já foi respondendo com um turbilhão de palavras, numa avalanche de palavras e reclamações, foi dizendo assim, diz o texto: ah, Senhor, tenho sido zeloso com o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e estão tentando tirar minha vida. Já fui jogando diante de Deus. É como se estivesse reclamando, estivesse lamentando, tentando lembrar Deus dos acontecimentos, como se Deus o tivesse abandonado. Sabe quando a gente diz assim: puxa vida, Senhor, eu sou tão bom, não faço nada de errado, vou sempre à igreja, sou uma pessoa boa, por que tudo isso acontece comigo? Por que o Senhor me abandonou? Interessante. Para quem tinha acabado de presenciar Deus agindo poderosamente, enviando fogo do céu, derrotando os profetas de Baal, Elias estava muito descrente na caverna. É necessário que você saiba e creia que neste momento, neste exato momento, há um poder maior do que você, maior do que eu, maior do que todos nós, que está agindo na sua vida e na nossa vida, e continuará agindo na nossa vida, porque Deus está presente no nosso meio. É necessário
que você esteja plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia do Senhor Jesus, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses. Há uma história de um homem, um pai, certa vez muito abatido, estava ao lado de sua filhinha na sepultura da sua esposa. Logo após o enterro, alguns amigos da família o convidaram a passar uns dias em suas casas, porque não voltasse para sua casa naquele momento por causa da lembrança. Mas ele disse: não, Deus está presente, eu confio no Senhor e eu vou voltar com a minha filha para minha casa. Naquela noite, ele aproximou a cama da filhinha ao lado da sua cama, então estavam dormindo praticamente bem juntinhos. Mas a menina, assustada com toda aquela situação e entristecida, a certa altura da noite perguntou: pai, você está aqui? Sem enxergar nada na escuridão, perguntou: pai, você está aqui? O pai então, carinhosamente, colocou a mão sobre a cabeça da criança e procurou acalmá-la, dizendo: sim, querida, papai está aqui do seu lado, durma tranquilo. E a criança então adormeceu. Mas a partir daquele momento, cresceu uma angústia no coração do pai, que chorando baixinho, não conseguia dormir por causa da tristeza, da dor, do golpe que o atingira. Então, também naquela escuridão, ele fez a mesma pergunta que a sua filha fez, mas fez uma pergunta para Deus e disse: meu Pai Celestial, o Senhor está aqui? Naquele mesmo instante, veio à sua mente, ele se lembrou de Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, não temas, porque eu estou aqui. Quando as lutas aparecerem, e como disse anteriormente, elas vão aparecer, não deixe de crer que Deus está presente. Se a fraqueza proporcionada pelas circunstâncias quiserem te convencer que Deus o abandonou, se o inimigo quiser te confundir ou confundir o teu coração, tentando te fazer acreditar que Deus o deixou e que portanto é o fim na sua vida, não aceite essa mentira. Aliás, nem a morte pode decretar o fim. Maior é o Senhor que está com você e em você do que aquele que está no mundo. O que parecia ser o fim para José do Egito foi o início de uma vida de crescimento e êxito. O que parecia ser o fim para Daniel na cova dos leões e para os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, foi o início de um grande testemunho da presença de Deus. O que parecia ser o fim para Jesus na cruz se transformou em salvação para a humanidade. Deus não desiste de você, não é o fim. Portanto, quando as lutas aparecerem, creia que Deus está presente na tua vida. Terceiro e último, quando as lutas vêm, Deus quer que você abra o seu coração e coloque tudo na sua presença. Quando as lutas vêm, Deus quer que você abra o seu coração e coloque tudo na sua presença. Quando Deus perguntou para Elias: o que você faz aqui? Ele já sabia a resposta do profeta, mas ele queria, naquele momento, ao perguntar, ele queria aprofundar o relacionamento com o seu servo, para que o seu servo o conhecesse melhor e desfrutasse dessa relação, assim como também Deus quer nos conhecer melhor, para que nós possamos desfrutar dessa relação. Portanto, muito embora o Senhor conheça o teu coração, Ele quer, num gesto de intimidade e confiança, que você conte tudo para Ele, que você fale tudo para Ele e coloque tudo na sua presença. Que você não tenha receio de contar os detalhes daquilo que te apavora, por mais simples que esses detalhes possam parecer. Que você possa falar para Deus da sua apreensão com relação àquela reunião que está marcada. Que você possa contar para Deus sobre o exame médico que você precisa fazer e do medo que você tem que os resultados não sejam tão bons.
Que você possa contar para Deus sobre aquela audiência que você tem que enfrentar. Que você possa contar para Deus sobre o seu tratamento. Inclusive que você tem medo de morrer. Tem pessoas que têm medo de morrer e falam, não tenho. Tem sim. Conta para Deus se tem esse medo. Que você fale para Ele da sua dificuldade e ao mesmo tempo da sua vontade de se relacionar com as pessoas, mas que a sua timidez não permite. Fale para Ele sobre isso. Que você fale dos seus problemas na escola, na sua casa, na faculdade, no trabalho. Que você fale para Ele da crise que assola o seu casamento e o desejo de que sua casa sirva ao Senhor, mas do seu problema com os seus filhos. Que você fale para Ele do seu futuro profissional, que você fale para Ele sobre a sua insônia, que você converse com Ele sobre a sua depressão, enfim, que você conte tudo para Ele, inclusive os teus sonhos e os teus fracassos, que você coloque tudo nas mãos do Senhor, não reclamando, não lamentando, mas derramando a alma e derramando o coração diante dEle. Sabe o que me alegra e me emociona? É saber que Deus não nos despreza. O salmista no Salmo 51, verso 17, afirma que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. No Salmo 34 diz que Ele ouve aquele que está aflito e o livra das tribulações. E assim como Ele não desprezou o seu servo Elias, não nos despreza também e abre o seu coração para acolher os nossos sonhos, acolher os nossos medos, acolher os nossos fracassos inclusive, além de nos alimentar de esperança e paz. Elias achou que estava sozinho, mas além de Deus se mostrar a ele, além de Deus se manifestar a ele naquele vento suave, lhe disse algo que o animou muito, que havia, segundo o texto, 7.000 pessoas em Israel que não haviam se dobrado diante de Baal. É assim que Deus age, nos animando em todos os momentos. Coloque tudo diante do Senhor. Por isso, concluindo, no início eu perguntei o que fazer quando as lutas vêm, e disse que cada pessoa tem um jeito de reagir quando enfrenta as lutas da vida. Disse que Elias agiu com medo, reclamando muito. Então perguntei como é a sua maneira e a minha maneira de agir quando as lutas vêm. E disse também que a minha intenção era de olhar para esse texto e descobrir três questões importantes que nos ensinariam a agir e desta forma descansar nossos corações. E aí então pude afirmar que é preciso, em primeiro lugar, que você saiba que Deus tem várias maneiras de se manifestar, de falar, mas seja qual for a maneira, que você ouça o que Ele tem para dizer. Em segundo lugar, disse que quando as lutas vêm, você não pode deixar de crer na presença de Deus. E por último disse que quando as lutas vêm, Deus quer que você abra o seu coração e coloque tudo na sua presença. Dessa forma, gente, quando as lutas aparecerem na sua vida, e elas aparecerão, fique atento ao que Deus quer falar. Creia que está presente e coloque tudo diante dEle. O mesmo Deus que, em socorro à humanidade, enviou o seu Filho para nos socorrer, por meio também do seu Filho e pela ação do Espírito Santo Consolador, continuará conosco todos os dias, porque essa é a sua promessa. Por isso, descansa teu coração, no nome de Jesus. Amém. Ao final dessa celebração, o nosso desejo é o de que você tenha plena convicção de que Deus está com você. Portanto, confie nele, coloque tudo diante do Senhor, ouça o que Ele tem para te dizer e coloque tudo no seu altar. Obrigado, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Como é bom saber que de muitas maneiras o Senhor se manifesta a nós, mas sempre com amor, sempre de forma solidária, sempre estendendo a mão, sempre procurando relacionamento com os teus filhos. E isso não é mérito nosso, é bondade do Senhor. Como é bom ouvir a tua voz, de obedecer a tua voz. Como é bom saber que nós não estamos sós, que não estamos à mercê da própria vida,
mas que o Senhor se faz presente e tenha agido com amor e de maneira poderosa, cuidando dos teus filhos e filhas, dizendo para nós não temermos, porque o Senhor está presente, nos mostrando a tua fidelidade, sendo sensível à nossa dor, não deixando de estender a sua mão, nem fechando os seus ouvidos. Louvado seja o teu nome e obrigado por aceitar aquilo que vem dentro de nós, por aceitar aquilo que falamos, por aceitar tudo o que colocamos diante do teu altar. Então, diante da tua soberania, como cantamos agora há pouco, apesar de tudo que o Senhor é, apesar de tua grandeza, o Senhor com amor, por meio do seu Filho, habitou entre nós e continua entre nós pela presença do Espírito Santo Consolador. Não há palavra, ó Deus, que temos que seja suficiente para te agradecer. Não há o que possamos fazer, como disse o salmista, pelos poderosos feitos do Senhor com relação à nossa vida. Mas queremos de forma sincera no coração dizer muito obrigado e assim te exaltar de todo o nosso coração. Oramos agradecidos no nome do teu Filho Jesus. Que Deus, pelo seu grande amor, continue à nossa frente, preparando os nossos caminhos. Que ao nosso lado seja sustento e força, que atrás de nós nos proteja de todo o mal e nos livre dos dardos inflamados do inimigo. Que dentro de nós se manifeste com amor e sobre nós, por meio da paz e da bênção, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu viverei cada vez que
Como igreja, continuamos em oração por todos os necessitados, por aqueles que, desprovidos de recursos, não possuem vida digna. Oramos pelos que sofrem violência, pelos que são discriminados, pelos que sofrem por causa do racismo, pelas crianças e idosos. Oramos também por todas as famílias que choram a ausência de seus entes queridos e por todos os que estão doentes. Oramos pelos que estão na linha de frente no combate a esse vírus, sem nos esquecer de agradecer por todos os que já se recuperaram. Que o bondoso Deus nos conceda a sensibilidade diante desse momento difícil que o mundo está passando e nos desafie a ações solidárias diante dos que sofrem. Que a expressão bíblica, filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas de fato e de verdade, seja a mais profunda realidade nas nossas vidas. Amém.